Um ótimo dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 22/11/2023. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre foco, sobre manter-se focado. E o livro a qual eu usarei para falar deste referente tema é o livro de Neemias. Neemias que, quem conhece essa passagem bíblica, esse livro de Neemias, sabe que é um livro que fala bastante sobre foco, sobre manter-se o foco e sobre não dispersar-se ou deixar-se ser levado por aquilo que está ao seu redor, fazendo com que você desvie do seu foco. A Bíblia fala que Neemias ele sai da fortaleza de Suzã, onde ali ele trabalhava para o rei Artaxerxes. E Neemias ele vai sentido a Jerusalém, com um propósito focado de reconstruir os muros, de tampar as brechas, de reedificar a cidade. A Bíblia diz que quando Neemias e aqueles que o estavam acompanhando estavam trabalhando na edificação dos muros, levanta-se dois homens, Sanbalaque e Tobias, e também Gesem o árabe, três, e vão ao encontro de Neemias e vão tentar fazer com que Neemias parasse com aquela reconstrução daquele muro, parasse de reconstruir aquela cidade. E eles vão tentar o desfocar, o desanimando, falando: esse muro, até um vento, né? Qualquer vento que bater nesse muro vai derrubar. Neemias, como que você vai conseguir reconstruir essa cidade? Desça daí, vem aqui conversar. E Neemias vai os responder assim. Neemias estando muito focado: estou em uma grande obra e não posso parar. Eles queriam com que Neemias descesse, deixasse de fazer aquilo a qual ele estava fazendo, parasse de edificar, perdesse o seu foco para que fosse brigar com eles. Mas quem está focado, quem está, rumo à sua meta, não tem tempo para perder tempo com desfocados. Então mantenha o seu foco, mantenha-se focado. Ontem eu estava lendo, fazendo uma pesquisa no Google referente sobre foco, e eu vi uma ilustração muito boa que falava sobre um tigre. E esse tigre, ele sentiu o faro, o cheiro de um cervo, e ele começou a seguir aquele cheiro, aquele faro. E quando ele estava indo, de encontro ao cervo, ele sentiu um outro cheiro de um coelho. Então ele fez meia volta e começou a farejar o cheiro daquele coelho. Quando ele estava indo em direção ao coelho, ele sentiu o cheiro de um rato. E aí ele fez meia volta e saiu farejando o cheiro daquele rato. Por fim ele chega no buraco onde que o rato havia entrado e havia sumido. E qual foi o término do dia daquele tigre? Ele terminou o dia com mais fome do que quando começou e não conseguiu nada. Por quê? Porque ele perdeu o foco. Ele foi indo com direção, focado em uma coisa, mas ali no caminho ele já se focou em outra e ali em outra ele não conseguiu terminar nada. Mantenha o seu foco, mantenha a sua meta, mantenha o seu objetivo. Paulo ele vai escrever e vai dizer: uma coisa eu faço. Olha que interessante. Paulo disse que uma coisa ele fazia. Ele não disse duas coisas eu faço, três coisas, 5, 10 coisas eu faço. E muitas das vezes nós não conseguimos concluir uma coisa, porque muitas das vezes estamos enfocados em 10, em 20. Então se foque. Foque-se em um algo, foque-se em uma meta e a conclua e a execute. Muitas das vezes o seu foco, o seu objetivo, a sua meta, você vai ter que permanecer nele por muitos e muitos anos. Para aí sim
alcançar o seu objetivo. Um esportista. Nós temos dois grandes jogadores de futebol mundialmente conhecidos: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Os dois são muito bons, muito habilidosos. Mas se for para falar de foco, quem é mais focado dos dois, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem acompanha o mundo do esporte, do futebol, já acompanhei hoje em dia, mas conheço. Ouvi sobre treinos do Cristiano Ronaldo, sobre como ele é focado. Não bebe guaraná, né, refrigerante, por causa de seus açúcares. Tem até um vídeo ele dando entrevista quando se coloca uma garrafa de Coca-Cola em cima da mesa dele, ele tira a garrafa de Coca-Cola e coloca uma garrafa de água. Foco. Eu vi quando ele ainda adolescente, os outros adolescentes todos dormindo, e ele levantava às 3 horas da manhã. Ia treinar sozinho. Ia correr na esteira, ia fazer musculação. Foco. E quantos anos ele se manteve focado, centralizado, sem baladas, sem festas, sem mulheradas, sem gandaia, sem bebidas, sem drogas. Foco. E o foco que ele manteve da sua juventude por muitos e muitos anos, hoje fez ele se tornar quem ele é. E nós, servos de Deus, temos que manter o nosso foco. Esses atletas, esses homens, eles são focados e alcançam seus objetivos, troféus corruptíveis que a traça, a ferrugem um dia irão consumir. Mas o nosso foco cristão é o céu, é algo incorruptível e é algo que nós temos que mantermos-nos cada dia mais focados, centralizados e permanecermos até o fim de nossos dias, ou até que o arrebatamento da igreja ele chegue, para que alcancemos a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso foco, que é a salvação. A Bíblia diz que Jesus ele vem andando sobre o mar. E Pedro fala: Senhor, se for o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E aí Jesus disse: Vem. E Pedro desceu de um barco que não tinha Jesus, que tinha os discípulos, mas que não tinha Jesus. E começou a andar sobre a água. E ele deu passo sobre a água. Ele desafiou a lei da física, a lei da gravidade. E foi bem sucedido até por um momento. Mas por um instante ele perdeu seu foco. E ele começou a ver a tempestade, ver o vento, o mar agitado. E ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e perdeu o foco. Mantenha-se focado. Jesus falou: homem, por que duvidaste, homem de pequena fé? Pegou a mão e o levantou. Foco. Quando Davi derruba o gigante Golias, Davi tinha um foco. Davi tinha um alvo. Davi tinha uma mira. E Davi se focou, mirou e acertou a pedra com a funda na testa do gigante. Foco. Você acha que para Davi, com uma única pedrada, acertar a testa daquele gigante, Davi não treinou antes? Davi não se preparou antes? Davi não se focou antes? O tempo que Davi vivia era tempo de guerra, então tinha que se andar preparado para a guerra. Tinha que se treinar. Foco. Foque na igreja do Senhor. Foque na sua vida espiritual. Foque na sua escola. Foque na sua faculdade. Foque no seu casamento. Foque na sua família. Se o marido ele é focado na mulher, ele não vai trair ela. Se a mulher ela é focada no marido, é focada em sua casa, em sua família, ela também não irá ceder às tentações do inimigo e trair o seu marido. Foco. Mas se você se desviar e fizer como aquele tigre, que a toda hora que você anda e você vê um cheiro agradável, que vai saciar a vontade do seu pecado e você ir atrás dele, você perderá o seu foco. Mantenha o seu foco. Que Deus abençoe em nome de Jesus.